Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Como é que está sendo a semana? Amém. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 25 em diante, essa história linda, maravilhosa, que nos encoraja a adorar o nome do Senhor, não importa a circunstância em que vivemos, importa que Ele seja adorado de todo o nosso coração. Atos capítulo 16, versículo 25, que diz bem assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Aleluia. Amém, amados? Esse é o poder que há na adoração. Poder de fazer as cadeias caírem, poder de fazer as algemas se soltar, porque o Senhor Jesus ama ser adorado, e há poder no nome de Jesus, há poder na sua adoração. Nesse momento quero convidar a cada um a fechar seus olhos e orar. Nós vamos adorar logo em seguida o nosso Deus de toda a nossa vida, de toda a nossa alma, mas que você possa entregar nas mãos do Senhor cada dia a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te amamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e eterno, a sua misericórdia sobre nós. O Senhor tem nos mantido de pé, Senhor, estamos felizes, porque o Senhor nos deste mais uma oportunidade de estar na tua casa, te louvando, glorificando e adorando o Senhor. É Deus, que nessa noite nós possamos fazer, Senhor, este lugar tremer com a sua adoração. Meu Deus, que nós possamos a cada dia nos entregar em suas mãos. Que o Senhor ia fazer o bem que o Senhor um dia nos ensinou, que o Senhor preparou para nós. E nós queremos te adorar de toda a nossa alma nessa noite. Que o Senhor possa receber de nós. Estamos aqui para tocar no seu coração e te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que cuida de nós, que nos envolve com o seu calor, com o seu amor. Vamos adorar a Ele de todo o nosso coração nessa noite. Amém, igreja? Cuida de
Talvez o nosso cansaço da semana corrida que a gente está tendo, mas louve a Deus até pela semana corrida e do momento. Se você está tendo ela, é porque você tem um trabalho, é porque você tem filhos, é porque você tem a saúde que Deus deu para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Basta somente esperar.
Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir em voz em nome do Senhor. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos na casa do Senhor, para juntos podermos adorar o seu nome. Aleluia. Obrigado. E aprender da sua palavra. Amém. Amém. É bom estarmos aqui. Glória a Deus. E amanhã é feriado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Cuidado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Versículo 31 diz assim: Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Amém? Amém. Jesus. Pai, nós estamos diante da tua presença. Meu Deus. Tua presença que é santa, que é fiel, Glória a poderosa. Pai amado, estamos diante da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser tocados por tua mão poderosa. Pai amado, queremos entender. Abre, Senhor, a nossa mente, abre o nosso coração, para entendermos a tua palavra, para recebermos mais de ti, sermos edificados por tua palavra e transformados por ela. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez nesta noite. Amém. Amém. Irmãos, Jesus, nesse capítulo, ele estava na sua terra, ele estava em Nazaré, e ele estava pregando na sinagoga. E na sinagoga ele leu aquele texto que nós falamos semana passada, que diz lá em Isaías 61, o Espírito, 61, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E é interessante que depois que ele leu, ele se sentou, e depois que ele sentou, ele falou: hoje se cumpriu no meio de vós essa palavra. E depois que ele falou isso, o povo ficou meio espantado e dizendo: não é este o filho de José? E depois disso Jesus começou a falar que ele citará um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E aqui no versículo 31 a Bíblia diz que ele foi para Cafarnaum, né? Ele foi para Cafarnaum, mas eu acredito, irmãos, que esteja invertida a ordem aqui. Cronologicamente falando, Jesus estava em Cafarnaum, depois ele foi para Nazaré, porque em Nazaré ele não fez muitos milagres, e em Cafarnaum foi o lugar que ele começou a fazer milagres. Nesse texto que nós vamos ler em seguida, foi o texto que ele citar: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui os sinais que você fez em Cafarnaum. Então, quando eu olho para esse texto e vejo que Jesus chega em Cafarnaum e ele começou a ensinar no sábado o povo, e todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falavam com autoridade. Quando a gente pensa em Jesus, e a gente pensa em Jesus desde sempre, e quando se pensa em Jesus desde que ele existe, sempre vai ter quem ama Jesus e vai ter quem odeia Jesus. Você notou que em dois lugares que Jesus foi, ele pregou a palavra, ele é a mesma pessoa, ele não mudou o seu jeito, ele é autêntico, né? Ele é autêntico, ele é quem ele é. Mas em Cafarnaum, todos ficaram maravilhados. Em Nazaré, eles pegaram ele e tentaram matar ele, tentaram jogar ele de cima do pico da cidade, do lugar mais alto da cidade. Eles tentaram jogar Jesus. Então, irmãos,
sempre, desde que o mundo é mundo, desde que Jesus existe, vai ter quem ama Jesus e vai ter quem odeia. Hoje nós vivemos um tempo do quê? De que a gente nota muito isso. Eu vi uma atriz essa semana falando assim que ela admira Jesus e ela gosta até de Jesus, ela não gosta dos fãs de Jesus, né? Ela não gosta das pessoas que seguem Jesus, ela gosta de Jesus, até admira ele, mas aí é interessante pensar que Jesus é o Cristo e nós somos os cristãos. Ser cristão é ser como Cristo, e se nós estamos sendo como Cristo, o ódio dela é também sobre o Cristo. Então não adianta verbalizar e dizer eu amo e admiro Jesus, mas eu não gosto dos cristãos, não é verdade? Quando a gente pensa assim, apesar de muito mau testemunho e de cristãos na verdade fazer muito que não é ser como Cristo, mas dizer que ama Cristo, que gosta de Cristo, mas não gosta dos cristãos, é a mesma coisa de dizer que odeia os cristãos. E odeia Cristo. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Ele falou assim: o mundo me odiou e também vai odiar vocês. Então, quando a gente lê assim, que num lugar Jesus quase foi morto, quase foi lançado do alto do monte, do lugar mais alto da cidade, e em outro lugar todas as pessoas ficavam admiradas com o seu ensino, a gente nota que isso é uma realidade desde que Jesus começou o seu ministério. Jesus começou o seu ministério e já tinha quem odiava. E começou a ter quem ama. E graças a Deus nós fazemos parte daqueles que amam a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho que fazer um trabalho na faculdade que é falar sobre, ó, a palavra difícil, pluralismo religioso. E eu li um artigo que eles põem lá para a gente ler, né, que induz a gente a pensar totalmente contrário do que a gente pensa. E daí você vai ter que ler aquilo e você vai ter que argumentar ou a favor ou contra aquilo. E todas as referências que eles te dão é a favor daquilo e contra a opinião da gente. E quando a gente pensa que Jesus já era odiado naquele tempo, hoje muito mais ainda. Por quê? Porque Jesus tinha uma pequena influência quando ele começou o seu ministério. Hoje a influência de Jesus é muito maior. Jesus foi quem dividiu a história. A história da humanidade é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Então não tem como um ser desse não ser ou amado ou odiado. Então Jesus, irmãos, precisa estar muito vivo em nosso coração e nós precisamos ser como Ele. Nós precisamos buscar aprender dele todos os dias. Como eu falei quinta-feira passada, ele falou assim, ó: quando vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde de coração, aí então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E ser como Cristo no tempo que se chama hoje é olhar para essa atriz que falou essa asneira e amar ela como Cristo amaria e diria assim: Pai, perdoa, porque ela não sabe o que fala. É difícil? É difícil, mas a gente tem que ter esse coração, o coração de Cristo. Meu Deus. E nessa semana saiu tanta coisa, né? Porque é Semana Santa, Semana de Páscoa e as pessoas falando muita baboseira. E nós precisamos cuidar do nosso coração, porque num tempo desse a gente pode pegar raiva, a gente pode ficar irado, a gente pode ter ódio e a gente pode esquecer quem nós somos. E nós somos de Jesus. Amém? Amém. E daí, irmãos, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com quem tinha autoridade. E na sinagoga, versículo 33, diz assim: havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, e ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta?
até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Irmãos, Jesus entra na sinagoga. E na sinagoga tem um homem endemoniado. Então, o ambiente religioso, desde que se existe religião, vai ter gente doente, vai ter gente endemoniada, vai ter gente liberta, vai ter gente feia, vai ter gente bonita, vai ter gente chata, vai ter gente boa. Tem tudo quanto é tipo de gente. Quando Jesus entrava na sinagoga, geralmente as pessoas estavam olhando para ele para saber o que ele ia fazer, qual a sua ação, qual a sua atitude, qual a sua reação. Eles traziam pessoas diante dele ali, as pessoas vinham e clamavam a ele e falavam assim: eu preciso de um milagre. Mas os outros estavam olhando pensando assim: hoje é sábado, hoje ele não pode fazer nada. Sempre quando Jesus está no ambiente religioso, ele está enfrentando o quê? Não só a diversidade das pessoas que o contrariavam e que estavam observando ele, querendo pegar ele em alguma coisa, mas também os espíritos demoníacos. Como nós falamos semana retrasada, Jesus foi tentado no deserto e o inimigo deixou até a ocasião oportuna. Jesus foi tentado logo em seguida em Nazaré, quando as pessoas tentaram matar ele. O inimigo estava tentando Jesus. E quando Jesus está pregando na sinagoga e ele prega como quem tem autoridade e as pessoas ficam admiradas, Jesus também está sendo tentado a pensar que ele é o cara, não é verdade? E a maior parte dos pecados do ser humano, ou quase todos, vem a partir do seu ego. A partir do seu ego é que vem o pecado. Então, quando Jesus está fazendo milagres, maravilhas, até mesmo na sinagoga, ele está sob observação e sob ataque do maligno. Então, quando Jesus está ali, na sinagoga também tem pessoas endemoniadas. Tem endemoniado que aparece e tem endemoniado que não aparece. Irmãos, quando a gente pensa em demônio, a gente já pensa naquele que se manifesta, não é verdade? Mas também o inimigo estava sempre usando os fariseus e os saduceus para tentar Jesus e para descobrir o que Jesus fazia. O inimigo também estava usando até mesmo os sacerdotes Anás e Caifás para ficar tentando Jesus por todos os lados. Então o inimigo lutou durante toda a vida de Jesus para tentar derrubar Jesus. E conosco não é diferente. Como eu disse, Jesus falou assim: o mundo me odeia, mas também vai odiar vocês. Então, viver no mundo é viver, às vezes, enfrentando todos os dias o ataque do inimigo. O Jair tem o costume de dizer que a gente tem que matar um leão cada dia. Tem dia que você vai enfrentar 2, não é verdade? Tem dia que você vai enfrentar mais do que 2. Mas nós precisamos estar o quê? Firmado em Jesus para enfrentar esses inimigos, esse leão. Por quê? Porque Jesus enfrentava e vencia. Jesus chegava no final do dia, irmãos, e não tinha aquela sensação vazia que nós temos no nosso coração às vezes, quando chega no final de um dia difícil, e que apesar de chegar no final, nós não chegamos tão vitoriosos como Jesus chegaria. A gente chega frustrado com nós mesmos, por causa de situações que a gente vai vivendo durante esse dia. A gente vai chegando no final de dias, que a gente fala assim: meu Deus, eu deveria ter falado mais do amor de Deus, eu deveria ter evitado de falar tal coisa, eu deveria ter pensado antes de responder isso, eu deveria ter dado mais tempo para a leitura da palavra, eu deveria ter orado mais, a gente vai chegando no final dos dias com a sensação de que perdemos. Mas nós servimos a um Cristo vencedor. Nós adoramos a um Cristo vencedor. Nós adoramos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É a Ele que nós devemos imitar e procurar viver como Ele. E quando Jesus se depara com o inimigo, e esse inimigo ele se revela e ele começa a gritar, Jesus sabe como agir. Ele gritou com toda a força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus.
Outra coisa que eu acho importante a gente pensar, que os demônios identificaram Jesus como Cristo. Os fariseus, os saduceus, os religiosos, os sacerdotes, não conseguiram identificar Jesus como Cristo, mas os demônios sabiam quem o Cristo era. Você já parou para pensar, irmãos, que às vezes as pessoas religiosas, as pessoas que se acham intelectuais, as pessoas que pensam de si mais do que elas são, elas não conseguem enxergar Jesus como Senhor da sua vida. Não conseguem enxergar Jesus como Deus. E quando nós olhamos para a história de Jesus, para a vida de Jesus, esse Jesus está diante de uma sinagoga que está cheia de pessoas que estão ali para um ato religioso. Elas vêm à sinagoga, como eu disse semana passada, a sinagoga é um lugar que foi criado no cativeiro babilônico. Por que foi criada a sinagoga naquele tempo? Porque o povo judeu estava impedido de ter um templo, de adorar o Senhor no templo. Então alguém se preocupou em fazer as sinagogas para que as pessoas viessem na sinagoga para aprender da palavra de Deus. Então essas pessoas estavam frequentando um lugar que era exclusivo para aprender da palavra de Deus, e elas não estavam aprendendo. Deixa eu colocar esse microfone. Amém. 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 E elas não estavam aprendendo. Elas iam lá, mas não conseguiam identificar ou aprender a verdadeira essência do Deus que elas estavam indo aprender. Então, quando Jesus entra na sinagoga e tem um endemoniado e um demônio grita na boca dele e identifica Jesus como Cristo, a maioria das pessoas que ali estão não consegue ter a mesma visão que o demônio teve. A maioria das pessoas que ali estão se admiravam, ou alguns achavam que Jesus era um profeta, outros achavam que Jesus era só mais um dos revolucionários que apareceram naquele tempo. Mas o demônio olhou para Jesus e falou assim: o que você veio nos atormentar antes do tempo? Sabemos quem você é. Você é o Cristo de Deus. Você é o Filho de Deus. Então, irmãos, frequentar um ambiente religioso não faz de nós pessoas que reconhecem Jesus como Senhor. Estar na sinagoga não fez com que aquelas pessoas se tornassem verdadeiros discípulos de Deus Pai e a ponto de enxergar no Filho o Salvador, aquele que veio para trazer redenção. Então, quando eu leio esse texto, eu lembro de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim, que frequentar um curral não vai te tornar você um boi ou uma vaca, assim como frequentar uma igreja não te torna um cristão. Sabia disso? É muito importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque estar na casa de Deus, vir na sinagoga, vir ao culto, precisa fazer com que nós olhemos para Deus, entendamos quem Ele é, e Ele está sempre apontando para Cristo, e o Cristo está apontando para Deus, e identificar Jesus como o Messias, como o Cristo, como o Redentor, como o leão da tribo de Judá, como aquele que veio trazer salvação, como aquele que tem toda a autoridade, como aquele que veio para desfazer as obras do diabo, como aquele que veio para nos dar vida e vida abundante, como aquele que nos atraiu até aqui. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós precisamos olhar para Jesus. E Jesus diz: cale-se e saia dele. Irmãos, quando o inimigo fala na boca de alguém e fala assim: tu és o Cristo, tu és vindo de Deus, tu és alguém que veio de Deus, Jesus podia pensar: opa, propaganda boa, essa é a hora. Se o endemoniado está falando que eu sou de Deus, vou deixar ele falar. Que nem nós já vimos muito o demônio sendo entrevistado, não é verdade? Porque dava ibope, da propaganda. E na hora que eu resolver, eu repreendo ele e mando ele embora. Não, Jesus falou: cale-se e saia dele.
É interessante pensar, irmãos, que aquele demônio, quando ele entra em alguém, quando ele está na vida de uma pessoa, ele está causando mal. Ele está roubando a identidade dessa pessoa. Esse homem que estava possesso, ele não era mais ele. Quando ele falava, não era ele quem falava, era o demônio. Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos trazer uma nova identidade, uma nova vida. Então, Jesus não poderia permitir que esse demônio continuasse falando na boca desse homem. Jesus não poderia tardar em trazer libertação a essa vida. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que Jesus nos deu dessa autoridade, e às vezes nós não temos essa fé, e essa força, e essa autoridade de trazer a libertação através da palavra de Jesus e do nome de Jesus sobre a vida das pessoas. Nós estamos permitindo que o demônio continue falando na boca delas, que o demônio continue fazendo elas se perderem, que o demônio continue levando elas para lugares que não é o lugar de uma pessoa livre estar, mas nós estamos tardando em usar a autoridade do Cristo. Cale-se e saia dele. Repreender demônios. Aí a gente pensa, não, mas também não dá para sair aí por aí, encontrar alguém no mercado, pôr a mão na cabeça dele e falar, sai demônio dessa vida. Não, mas a gente vai trazendo libertação, irmãos, através da palavra de Deus. Quando a gente fala do amor desse Cristo, desse Jesus, que olhou para esse homem e não viu só o demônio. Jesus olhou para esse homem e viu que tinha uma pessoa ali, e que precisava aparecer, que precisava voltar a existir, porque ele já não existia mais. Uma pessoa que é possuída, ela não é mais quem ela deveria ser. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas não são quem elas deveriam ser? Você já parou para pensar que nós vivemos dias que nós não somos quem nós deveríamos ser? Esses dias que, como eu disse, a gente chega no final da tarde em casa, ou no final do dia, à noite, quando você vai deitar na sua cama, e você pensa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu falhei nisso, falhei naquilo. Aí você pensa, de fato, eu não fui quem eu precisava ser. Eu não fui quem Cristo esperava que eu fosse. Mas é interessante pensar que esse Jesus olha para nós. E olha com um olhar de ternura. Aleluia. E quando ele olha, ele não vê só os nossos pecados, ele vê além dos nossos pecados. Por isso que ele olhou para nós um dia, nos atraiu na sua presença. Ele olhou, como ele olhou para aquele homem de Marcos capítulo 5, que ia pelas sepulturas e quebrava tudo, e quebrava as correntes que tentavam amarrar ele. Mas Jesus olhou ali e viu um ser humano, e viu alguém com muita força, e pensou assim, se esse homem tem força, possesso com demônios, imagina o que ele não fará na minha presença. Não é verdade? Mas às vezes a gente, irmãos, quando a gente não tem Jesus, a gente é tão bom para fazer tanta coisa. Uma pessoa que gosta de dançar, por exemplo, quando ela não tem Jesus, ela vai num baile e dança a noite inteira. Quando ela vem para Jesus, o culto passa 5 minutos da hora, já azeda o frango. Não é verdade? Se o louvor não for do jeito que quer, já não gosta. Se as coisas, se a palavra pega mais firme, às vezes estava num ambiente que as pessoas se xingavam, se ofendiam o tempo todo, mas aquilo não era ofensivo, mas quando a mensagem vem e fala contra aquilo que está vivendo, já fica chateado. Então a gente, irmãos, parece que em vez de sermos transformados para melhor, a gente acaba ficando mais fraco, mais vacilão, mais mole, mais frouxo. Por isso que Jesus diz, a seara é grande, mas os obreiros e outros são frouxos. Então nós precisamos ter a mesma força, a mesma virtude, a mesma vida, porque quando Jesus olhou para nós, Ele olhou alguém com potencial para ser mais, para ser melhor, para fazer a diferença. Quando Jesus olha para esse homem na sinagoga, Ele viu além daqueles demônios. Por isso Ele disse, cale-se e saia dele.
Tem um ser humano aí que precisa voltar a viver. Tem alguém que precisa voltar para casa transformado. Tem alguém que precisa voltar para o filho transformado. Tem alguém que precisa voltar para a esposa transformado. Tem alguém que precisa voltar para o pai e para a mãe transformado. Tem alguém que precisa ser diferente, ser quem ele é e não ser alguém possuído. Aleluia. Tem um livro do padre Fábio de Mello que eu li, que o título do livro é Quem Me Roubou de Mim. E é interessante que às vezes nós somos roubados de nós. E às vezes não é só uma influência maligna, é uma influência de companhia. Por isso que Paulo vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas quando eu olho para esse homem, ele está na sinagoga, mas ele está endemoniado. E ele está no meio, no lugar onde se fala de Deus, mas continua endemoniado. Até que chegou o libertador. E o libertador olhou além do demônio e viu uma pessoa que merecia voltar a viver. Assim ele olhou um dia para nós, como alguém que tinha potencial para ser o cristão, a pessoa dos sonhos dele. E é isso que nós precisamos ser. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. E todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Irmãos, eles saem. Eu contei esses dias lá em Toledo que desde criança a gente viu pessoas caindo endemoniadas. Desde criança, e houve um tempo que era mais, como se diz? Manifestava mais, acontecia mais, com mais frequência. E eu lembro um dia que um homem caiu endemoniado na igreja e ele se abaixou assim, saiu derrubando os bancos da igreja e não ficou ninguém dentro da igreja, só ficou o pai e a mãe. O banheiro da igreja era pequeno e acho que só tinha um banheiro ainda para os homens e para as mulheres, mas aquele banheiro ficou tanta gente em volta, você sabe que deu vontade no banheiro, todo mundo deu vontade no banheiro. E eu olhava aquilo e aquilo assustava a gente. Deus amado. Aí, crescendo na igreja, família de pastor, a gente sempre ouvia falar, não, os diáconos, o pai sempre falava, os diáconos primeiro, quando alguém fica endemoniado, o diácono tem que ir lá, pôr a mão, tem que tentar segurar, tem que tentar resolver o problema, sem atrapalhar o culto. E eu fui crescendo com essas coisas na minha mente, né? E um dia meu pai falou assim, eu vou consagrar você, o James, a diácono. Irmãos do céu, eu orava todo dia para que ninguém caísse endemoniado na igreja. Porque eu ficava pensando, eu vou ter que ir agora, não vai ter jeito. Porque antes eu era só mais um, né? E eu falava, deixa que os diáconos se viram, né? Quando falou assim, vou consagrar diácono, aí no dia da consagração, foi lá em São Miguel, né? Ou foi aqui? Foi aqui. Dia da consagração, o pai falou assim, então, quando cai endemoniado, quando isso, quando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu estou entrando, né? E eu ficava com essa preocupação no meu coração. E eu pensava, o dia que acontecer, não sei se eu não vou correr, né? E já o pastor James era o contrário, ele sonhava em expulsar o demônio, irmão. Eu já vi ter sonho ruim, mas esse aí, irmãos, a gente pensa assim, que terrível que é, né? Já pensou você tentar expulsar e não sair? A questão não é nem você encarar ele, a questão é você encarar e você perder. Tinha mais essa preocupação. Não era só o fato de você encarar. O fato era, se você encarar e ainda perder. Eu ficava pensando nisso aí também. Outra coisa, eu e o pastor James, nós fomos consagrados, nós ainda éramos solteiros. Foi aberta uma exceção por causa de escassez de obreiros na igreja. E daí nós fomos consagrados. Claro que logo, naquele ano, acho que o pastor James casou primeiro e eu casei no outro ano. Mas aí, você namorando, aí você pensa,
Deus, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Porque se caiu endemoniado na igreja, primeira coisa que eu vou falar, sem vergonha, cabra safado. Não é verdade? Então a gente tem que procurar viver em santidade. Então essas coisas que nos assustam fazem com que a gente busque mais a Deus e seja mais temente. Não é verdade? Então a gente foi vivendo até que um dia aconteceu. Eu estava lá na Vila Celeste e o pastor Leandro foi pregar lá. E ele começou a pregar. E no meio da pregação, uma pessoa começou a tossir. E eu reparei que aquela tosse não era normal. E uma tosse assim, que engasga. A pessoa estava engasgada. E a pessoa não desengasgava. E quando eu vi ele pregando, ele deu uma parada assim, olhou para o nada assim, sabe? Aí ele falou assim, é o seguinte, demônio, eu não vou parar de pregar. Eu falei, ih, rapaz, o negócio ficou ruim, ele já está até vendo. Não vou parar de pregar. E daí, continuou pregando, tentou continuar pregando, mas a mulher continuou tossindo. E de repente essa mulher caiu da cadeira. Eu falei, agora ficou ruim, ele não quer parar de pregar e eu vou ter que ir lá, será, meu Deus? Fiquei bem quietinho, dei uma olhada para as árvores assim que tinha lá, era numa área. E ele foi. Falei, graças a Deus, esse pastor é bom, foi lá. E ele foi e começou a orar, e de repente eu olhei para o lado, tinha uns companheiros que tinham ido junto, um estava debaixo do pé de manga, o outro abraçou o violão, tinha levado o violão da Natalia aquele dia para alguém tocar, catou esse violão e subiu lá para debaixo do pé de manga. Ficou eu, olhei. Aí o pastor falou, André, pelo amor de Deus, me ajuda. Por quê? Porque a mulher pegou a própria mão e colocou na garganta dela mesma e começou a apertar. E o pastor estava orando e não conseguia tirar a mão. E eu falei, o que eu faço? Ele chamou eu e agora? E eu fui lá. Mas quando eu cheguei perto, eu senti assim, uma autoridade que eu achei que eu nunca ia ter na minha vida. Coloquei a mão na mão daquela mulher e falei assim, em nome de Jesus, solta. Quando eu falei assim, a mão da mulher amoleceu. E eu tirei a mão dela. E daí nós repreendemos e o demônio saiu. Aleluia. E eu levantei daí e falei, sou homem de Deus, né? Mas, irmãos, a gente sempre pensa, e eu garanto para você que você já deve ter pensado sobre isso. Mas o poder de Deus é para nós, é para a igreja do Senhor. A autoridade é para a igreja do Senhor. Né, Diácono Adilson? Então, isso aí é para nós. Depois disso, fizeram 2 filas para orar. E daí aí o pastor falou, ora também, André. Eu falei, eu vou orar então. Veio bem na minha fila, veio uma menina, uma jovem. E quando eu pus a mão na cabeça dela, ela deu uma urrada, irmãos, tão alto assim, deu contra a parede assim. Eu falei, meu Deus, e agora? E o pastor falou, pode deixar comigo. Eu falei, vai com Deus, pode pegar. Não quero mexer com esses treinos. Mas, irmãos, a gente começa a entender que a autoridade de Deus é para a igreja. Às vezes a gente acha que não tem, mas se você é um servo de Deus, se você ora, pelo menos um pouquinho, se você lê a palavra de Deus, se você confia no Deus que você serve e busca, essa autoridade está em você. Glória a Deus. O nosso Jesus falou assim, quando ele ressuscitou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Glória a Deus. E depois disso ele falou assim, ide, fazei discípulos de todas as nações. Glória a Deus. Aí lá em Marcos ele vai falar assim, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não falar dano. Vocês falarão novas línguas, expulsarão demônios. Então isso é para nós. Quando a gente vê Jesus entrando na sinagoga e mandando o demônio calar a boca e sumir, e o demônio obedecendo, você fala, isso aí eu quero para mim. É admirável o sonho do pastor James. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente não quer lidar com coisa ruim, não é verdade? Com demônio. Mas quando se pensa que quando você lida com ele e você vence, você sai dali com mais fé. Você sai dali mais fervoroso. Não é uma questão assim de se sentir aprovado. É uma questão de você se sentir que o Deus misericordioso olhou para você e te deu poder e autoridade. Apesar de você tem autoridade. O pastor Marcos um dia fez uma proeza de trazer alguém aqui. Em vez de ele trazer aqui na igreja, ele falou assim, não, leva lá em casa para nós orar.
Eu lembro dessa história e eu fico pensando, por que ele não leva na igreja? Né? Embarcamos no carro para ir embora, eu falei para minha esposa, é demônio. Aí ela falou, será? Eu falei, é demônio, porque senão ele ia mandar encostar ali, nós ia orar ali mesmo, a pessoa ia... Aí chegamos na casa, irmãos. E quando nós chegamos na casa, eu abri a porta daquele carro, com autoridade que eu não sei de onde veio. Quando eu abri a porta, aquele homem caiu no chão, no meio da terra mesmo, e já fizemos um tropé ali mesmo. E daí repreendemos, o espírito saiu. O pastor Marcos queria converter o endemoniado aquela noite, mas não tinha jeito. Quando eu começava a falar de Jesus, ele caía de novo. E foi, até que eu falei, agora já chega, vamos embora, leva esse homem tomar um banho e põe ele para dormir. Porque não ia ficar a noite inteira. E graças a Deus, irmãos, a pessoa está liberta. Hoje está servindo a Deus, está adorando o Senhor. Então, assim, existe alguém, um ser humano, atrás às vezes daquelas atitudes demoníacas. E nós precisamos estar revestidos do poder do Cristo Salvador sobre as nossas vidas. Aí as pessoas olhavam assim e falavam assim, todos ficavam admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa? Até os espíritos imundos, ele dá ordens com autoridades e poder e eles saem. Poder, autoridade, a igreja precisa ter. A autoridade de Jesus, a força de Jesus. Aí, e a sua fama se espalhava por toda a região. A fama de Jesus se espalhou. Eu ouvi um testemunho uma vez de um pastor que ele era jovem ainda e tinha, já estou terminando, ele tinha na sua cidade um homem ou uma mulher, não lembro bem certo agora, endemoniado, e que ela já estava endemoniada há vários dias, irmãos, e ela não comia, ela não bebia nada, e essa mulher estava lá no quarto, endemoniada mesmo, o tipo que o demônio faz, você já deve imaginar. E essa mulher batia na parede, quebrava as coisas, entrava gente lá, ela avançava, e vieram gente de outras religiões, e vieram um monte de gente tentar resolver aquele problema. Foi um pastor lá, e um pastor saiu de lá fugido, não deu certo. E daí até que um dia foi lá e chamaram esse rapaz. Um pastor falou, me chamaram para ir lá, eu quero que você vá junto. O rapaz foi junto. E ele foi junto. E quando ele chegou lá, o inimigo já começou a acusar o pastor. Mas era mentira. Mas o pastor, em vez de ter autoridade de falar alguma coisa, o pastor foi recuando. Irmãos, já fazia vários dias, então aquela casa estava cheia de curiosos. Cheio de gente, a cidade toda estava lá, cidade pequena. E esse homem, esse rapaz, ele sentiu assim uma autoridade, mas ele falou assim, se até esse pastorzão aí, o inimigo já fez isso, imagina eu. Mas ele ficou com medo, de repente ele falou, não, mas não pode, o diabo não pode vencer aqui não. E ele foi lá, e todo mundo vinha gritar, e ele foi lá e ele olhou bem nos olhos do demônio assim, e falou assim, sai dela, em nome de Jesus. O Senhor me deu autoridade, eu estou te repreendendo agora. Aí ele saiu de perto, quando ele saiu de perto, disse que ela deu um salto na cama assim, e caiu de volta, quando caiu liberto. E daí, irmãos, ele começou a pregar para aquelas pessoas que estavam em volta da casa. E ele conta, ele falou assim, mais uma vez, Deus usou o diabo poderosamente, porque ganhou muitas almas para Jesus naquele lugar. Então, nós precisamos viver isso. A autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. A autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Porque se Jesus, que entrou na sinagoga e se deparou com um demônio, ele estava preparado. E assim ele nos preparou também. Nos revestiu de autoridade. Nós só precisamos usar. Pôr em prática. Você tem a autoridade de Jesus. Você é uma pessoa revestida de autoridade, de poder. Você é alguém que tem o Espírito Santo habitando em você. E Jesus fez tudo o que fez. Atos 10, versículo 38. Ele andou pela terra, libertando e curando a todos. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Coloque-se de pé. Você também é alguém cheio do Espírito Santo. Esse Jesus, ele habita dentro de nós. Eu lembro do meu pai, sempre com muita autoridade,
sempre com muita confiança no Deus que nos serve. Não só para expulsar demônios, mas para decretar palavras de autoridade, para construção de igreja, para comprar um material, autoridade para falar assim: Deus vai prover, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar. Eu lembro que quando nós estávamos conversando semana retrasada aqui na igreja, quando começou a construir aqui, a igreja tinha R$500, e com esses R$500 começou, e nunca mais parou. E daí a igreja, para a glória do Senhor, porque tinha alguém que tinha autoridade, confiava no Senhor, e quem estava servindo. É isso que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar na autoridade que Ele nos deu, e nós precisamos usar o poder que está na nossa boca, no nosso coração, no nosso interior. A igreja de Jesus está revestida de autoridade e de poder. Nós só precisamos usar. Nós precisamos romper com as barreiras do inimigo através da palavra de Deus. Nós precisamos repreender as amarras das trevas através do poder da palavra e do nome de Jesus. Nós precisamos confiar nesse Deus que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós somos daqueles que amam a Jesus, e nós vamos expulsar os espíritos malignos, daqueles que às vezes dizem que odeiam a Jesus. Nós vamos fazer isso com amor, adorando ao nosso Deus e agradecendo a Ele. Nós precisamos usar a autoridade de Deus. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos encoraja, que nos edifica. Obrigado, Senhor, por nós termos acesso à tua palavra e ver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez aqui nessa terra. Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, e sabemos, Senhor, que essa autoridade vai ser na tua igreja, e nós precisamos entender isso. Ajude-nos, Senhor Deus, a confiar mais em ti. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para ver o poder e a autoridade que estão em nossas vidas como a igreja. Pai, abençoe o teu povo, cura, Senhor, os enfermos, liberte aqueles que precisam, Deus. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui, derrama da tua graça, Senhor. Dê-nos um fim de semana abençoado, cheio da tua graça, do teu poder, que possamos lembrar todos os dias de ti, adorar o teu nome, Senhor, e seguirmos vencendo pelo poder e autoridade que há no seu nome. Pai, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.